Maranata! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Medeiros e no vídeo de hoje vamos falar sobre como vencer o mal. Então não perde tempo e se inscreve nesse canal e deixa o seu like. Você que já é inscrito tem uma missão para você, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp com pelo menos 5 amigos, tá bom? Mande no PV de 5 amigos esse vídeo e pede para eles se inscreverem aqui no canal. Você pode estar se perguntando, Vinícius, mas eu não posso só mandar no meu status, assim mais pessoas vão ver, não é mesmo? É verdade, quando você compartilha no status, mais pessoas podem ver, né? Só que, quando você compartilha um link no status do WhatsApp, só aparece lá o link por extenso, né? O texto mesmo ali. Já no PV, já aparece ali uma prévia do vídeo, o título do vídeo e tal. Dá para saber melhor do que se trata quando você manda no PV. Então, no PV é muito melhor. E às vezes no status as pessoas podem ignorar ou só passar. Então manda no PV de 5 amigos do seu WhatsApp, ok? Chega de enrolação, simbora pro vídeo. Como vencer o mal? Que mal é esse, né? O que a gente está falando aqui? Estamos falando dos perigos do mundo, das armadilhas de Satanás, das provações, dos enganos. Esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Você já pode estar criando aí na sua mente uma imagem do que é um vencedor, né? É um herói, uma pessoa que tem coragem, que enfrenta o mal, que luta por aquilo, que conquista alguma coisa. Isso é um vencedor. E não está errado, mas no contexto que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, não é bem assim, tá bom? Primeira coisa que precisamos entender, o que leva a humanidade, né? O que leva a humanidade a ser tão má? Hoje em dia a gente vê esse mundo caótico, né? Um mundo cheio de perversidade, onde o mal vai cada vez mais se espalhando e pior, se normalizando, não é mesmo? As pessoas se conformam com esse mal que existe, estão se conformando mais. E por que isso acontece? Coisas que parecem inofensivas, né? Coisas que parecem não ter perigo nenhum naquilo ali, mas escondem algumas coisinhas ali e você acaba se acostumando com aquilo, você vai consumindo mais daquilo e é só a pontinha do iceberg que leva você a se colocar diante de uma situação em que tudo está tão normalizado, mas tão normalizado que você não consegue mais distinguir o que é pecado e o que não é. E isso é um perigo muito sério. Mas em relação a isso, nesse mundo tão caótico, nesse mundo que a gente vive hoje, ainda é possível ser fiel a Deus? Ainda é possível manter algum tipo de fidelidade com Deus? A Bíblia diz que sim, não é mesmo? Jesus é o próprio exemplo disso. Ele deixou ali o manual, né? O passo a passo através da sua vida aqui na Terra, de como se manter fiel, né? Em meio às provações, em meio às adversidades. Ok? Mas você está pensando que você tem cacife suficiente para enfrentar o mal? Você está pensando que é assim tão fácil, tão simples? Não é, meu querido. E o que acontece? Porque a gente acaba tendo essa infidelidade, acaba sendo suscetível a se entregar a esse mal, a se entregar a esse pecado, essas depravações, essas tentações, acaba nos fazendo desistir diante de uma provação. O que é isso? É justamente essa conformidade com o mundo. Pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir lá no livro de 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2 e o verso 15. Pegue sua Bíblia e vamos ler. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja só quão sério é esse texto, meus queridos. Se você ama, se você tem apego a alguma coisa do mundo, o amor do Pai não está em você. E de maneira geral, o que é isso? Que coisa é essa? Que coisas são essas? É uma pessoa? É um objeto? O que é isso que pode me afastar de Deus? Pode tirar o amor de Deus de dentro de mim? É absolutamente tudo o que te afasta de Deus. Tudo o que toma o primeiro lugar que pertence a Deus na sua vida. Se alguma coisa está na frente, se alguma coisa vem primeiro do que Deus na sua vida, isso
é o que te afasta dele, isso é o que te impede de estar mais próximo dele. É isso que pode tirar até mesmo a sua salvação. Então, meu querido, muito cuidado com aquilo que você tem apego, com as coisas que você pode acabar se apegando. E pode ser as mais inofensíveis entre aspas, né? Que você pode pensar aí. Pode ser um esporte, pode ser uma música, pode ser uma pessoa. Qualquer coisa que tome o primeiro lugar que pertence a Deus na sua vida, qualquer coisa que tome esse lugar, ela vai estar te afastando de Deus, ok? E por que a gente acaba cedendo a esse tipo de coisa, né? Vamos pegar a Bíblia de novo, agora lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 19. 1 Samuel 8, versículo 19, veja o que o texto nos diz. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Temos aqui o episódio em que o povo de Israel pediu um rei para si, né? Isso aparentemente não era algo ruim, ter um rei era algo seria bom para eles, podia governá-los, podia ir adiante deles, sair nas guerras. Era um benefício a grosso modo. Mas como a gente vê durante todo o capítulo, não é bem assim, né? Samuel lista as coisas ali, os direitos de um rei que acabariam prejudicando o povo. Mas qual que é o ponto-chave? Seriam esses direitos? Que era o mal para o povo? Não. Quem já era o rei de Israel, quem já ocupava esse lugar, esse trono, era o próprio Deus. Era Deus quem governava o povo. Era Deus quem ia adiante deles. Era Deus quem fazia as próprias guerras desse povo. E por que eles queriam ter um rei no lugar de Deus? Porque eles queriam ser semelhantes às outras nações, ser semelhantes ao mundo. Ou seja, as coisas que aparentemente são boas para o mundo podem acabar desagradando a vontade de Deus. Como a gente vê no próprio texto, no próprio capítulo 8 de 1 Samuel, lá no versículo 7, a gente encontra a seguinte afirmação: que o povo não rejeitou a Samuel, e sim a Deus. Então Deus ele foi rejeitado ali. O povo não rejeitou a ordem de Samuel, não, que senão vocês vão se dar mal, que o rei tem direito nisso, nisso, daquilo, outro, e vai prejudicar vocês. Não, eles rejeitaram o próprio Deus, que já era o seu rei. Então, sempre que alguma coisa ocupa o lugar de Deus, você não está rejeitando a ordem do pastor, a ordem do padre, não sei o quê. Você está rejeitando o próprio Deus. Você está tirando Deus do seu lugar de direito, que é o trono, o primeiro lugar em tudo na sua vida, tem que ser de Deus. Quando você tira ele desse lugar, você está rejeitando a Deus. E chegamos agora no ponto alto desse vídeo, tá bom? Como de fato vencer esse mal? Como de fato evitar que isso aconteça? Quais são as providências que eu devo tomar, as medidas que eu devo cumprir para que eu vença esse tipo de coisa, que eu vença esse tipo de provação, esse tipo de tentação? Vamos lá, você precisa ter duas coisas, né? Primeiro, uma comunhão íntima com Deus, claro, obviamente. Você precisa estar próximo, você precisa estar conectado com Deus. E segunda coisa, você precisa fugir. Isso mesmo, você tem que fugir do mal. Você deve estar pensando aí, em contraste com o que eu falei no início do vídeo, né? Mas fugir não é uma atitude covarde, né? É uma atitude de alguém, de um medroso, de alguém que é fraco. E a própria Bíblia não repreende isso, né? De que os covardes, que os medrosos não entrarão no reino dos céus. A própria Bíblia não nos incita a sermos fortes e corajosos. Aí é que tá. Porque para você fugir, é preciso ter muita coragem. É preciso você ser forte realmente para você fugir diante do mal, né? Para você fugir diante da tentação. Exemplo disso nós encontramos lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Capítulo 39, verso 12, tá bom? E contamos a história... Encontramos, a história de José, quando ele foi atacado, né, pela mulher de Potifar ali, e ele teve que
fugir. Ela agarrou ele pelas vestes, deita-te comigo. E ele, não, senhora, pegou o beco, rapaz. Você seria capaz disso hoje em dia? Uma mulher bonita, uma mulher bela, ou se você for um homem bonito, um homem belo, te agarrar ali, segurar, tentando te seduzir, você vai ser capaz de recusar? Você vai ser capaz de fugir diante de uma tentação assim? É preciso ter muita coragem, é preciso ser forte de verdade, ser perseverante na fé, para você fugir e ser fiel a Deus nessas situações. Fugir é o mais adequado a se fazer. E nem sempre aquela palavra que a gente encontra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não lembro bem o versículo na Bíblia, mas nem sempre isso se aplica. Há momentos em que, de fato, resistir à tentação, resistir ao diabo, te torna um vencedor. Você pode vencer o mal, vencer a provação através da resiliência, mas isso são casos e casos. Um exemplo são os 3 amigos de Daniel, né? Quando eles foram obrigados, né, a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, mas eles se recusaram, eles resistiram até o fim, foram tacados na fornalha, mas como eles permaneceram firmes, eles foram salvos, tá bom? Outro exemplo é esse do próprio José, em que ele não tinha como ficar ali, ele não podia só resistir, né? Ele já vinha resistindo há muito tempo, mas chegou um ponto que ele teve que fugir de fato, encarar as consequências das falsas acusações da mulher de Potifar, para que ele pudesse vencer aquele tipo de tentação, ok? E um outro ponto que eu quero tocar com você, está lá em Jó, é o próprio testemunho de Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 8, que diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aqui está o ponto-chave. Ser homem íntegro, ser reto, é de certa forma fácil. Se manter íntegro, ser reto, ser um exemplo, é de certa forma fácil. Mas o ponto difícil realmente está em se desviar do mal, em olhar para as coisas e ver o que elas realmente são, um perigo, e não normalizar as tentações, e não normalizar as provações do inimigo, não normalizar as coisas que há no mundo, para que você não ame essas coisas. Se desviar do mal, fugir diante de uma tentação, te tornará um verdadeiro vencedor na fé e fortalecerá ainda mais a sua fidelidade a Deus. Gostou dessa notícia? Gostou de conhecer mais como é de fato ser um vencedor na Bíblia? Então, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e vai conferir esse outro vídeo que está aqui do meu lado, conteúdo muito bom também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!